Bom, vamos para mais uma atividade da disciplina microcontroladores. Vamos fazer um controle de iluminação cujo objetivo é ser aplicado a uma sala de aula onde tem iluminação e ar-condicionado. Então, a sua tarefa vai ser projetar um sistema de controle a ser utilizado nas salas de aula do Unialfa. Para isso, eu vou auxiliar vocês principalmente no projeto do hardware. O firmware eu vou deixar mais por conta de vocês. O sistema será composto de hardware e firmware e deverá ser desenvolvido por partes e testado antes da implementação final. Cada parte ou agrupamento de partes poderá compor uma tarefa a ser delimitada pelo professor, que sou eu, e avaliada também por mim. O que o nosso sistema deverá fazer especificamente? Bom, para evitar que as luzes das salas de aula permaneçam acesas sem a presença de pessoas, o controlador deverá desligar toda a iluminação se nenhum movimento for captado dentro de um intervalo de 5 minutos. A iluminação deverá ser novamente ativada assim que algum movimento for captado. Quanto ao ar-condicionado, se ninguém estiver na sala de aula, não tem por que ele ficar ligado, Então, após 15 minutos sem a presença na sala, o condicionador deverá ser desligado automaticamente. E assim que for detectado a presença, ele deverá ser religado desde que a temperatura esteja acima dos 23 graus Celsius. E quando a temperatura cair abaixo de 21 graus Celsius também, o condicionador de ar deverá ser desligado. Bom, pesquisas demonstram que uma temperatura confortável para o ser humano, em média, é 23 graus. Então, para a gente ter uma esterese aí, a temperatura para o ligamento do ar-condicionado vai ser 23 graus Celsius e para desligamento 21 graus Celsius. Bom, que tipo de sensores nós vamos utilizar? Para captar presença, vamos utilizar os sensores infravermelho passivos, que nós já estudamos um pouquinho sobre eles, São mostrados dois modelos aqui, só em caráter ilustrativo, mas basicamente qualquer sensor IVP serve para isso. Como sensor de temperatura, nós vamos utilizar o LM35, que tem esse encapsulamento TO92, esse aqui é o símbolo esquemático dele no Proteus, e esse aqui é o package dele também no Proteus. Bom, então temos aqui o nosso circuito, agora falta pegar o arquivo .exe que foi gerado e colocar aqui no PIC, o que equivale no mundo real a gravar o PIC. Então eu venho aqui, tem dois ADC1 aqui, um deles é o .exe, então eu coloco ADC1.exe, abrir, dou um OK, pronto, agora vamos rodar, Olha, então tá aí. De onde é que eu retiro o sinal analógico que vai ser convertido para digital? Aqui no pino 2 é que é a entrada, Então o canal 0. Então se eu aumento, eu vou aumentando. Aqui eu tenho uma tensão que varia de 0 a 5 volts. Aqui eu vou ter uma conversão. Eu vou ter uma conversão que vai variar
de 0 a 255. Então, 255 corresponderia a 5 volts. Então, o máximo aqui é 255, que corresponde a esses 5 volts de entrada aqui. Ó. Tá? Bom, isso porque eu estou utilizando uma conversão com 10 bits. Aliás, com 8 bits. Se eu utilizar 10 bits, aí vai variar de 0 a 1023. O que eu teria que fazer? Bom, vamos criar o board para a placa de circuito impresso de dois terminais. Então, eu já tinha ele criado aqui, mas tenho que explicar para vocês como é que você faz essa criação. Então, começamos pelo package dele lá no PCB. Vou deletar isto aqui. Vou escolher um pad para ele, tá? O pad correto para ele seria o C145. O que significa isso? C145. C de circular, 100 milésimos de polegada, que é o diâmetro desse anel externo, e 45 milésimos de polegada, o diâmetro do furo. Tá? Então, isso aqui é um anel de cobre, e isso aqui, nesse tom de cinza, é o furo. Então, o círculo interno tem diâmetro de 45 milésimos de polegada, e o diâmetro externo 100 milésimos de polegada. Bom, então vamos posicioná-lo. Vamos posicionar esse pad no ponto de coordenadas 0 e 0. 0, 0, que é a origem. Então, aqui está. Agora, eu pego mais um desse e vou posicionar a coordenada y dele vai ser 0, que é a mesma do outro, e a coordenada x vai ser 0,2 polegada, ou seja, 200 milésimos de polegada. Isso corresponde a 5,08 milímetros. Se eu quiser trabalhar em milímetro, também seria só trocar isso aqui para milímetro. Se eu trabalhar em milésimo de polegada, eu coloco isso aqui em TH. Então, 200 milésimos de polegada é a mesma coisa que 0,2 polegada. Bom, aqui ele já, coincidentemente, na hora que eu coloquei, ele já caiu na posição certinha, mas nem sempre isso acontece. Vamos colocar aqui como ponto 2. Se eu não colocar a unidade, ele entende que é polegada, tá? Eu nem preciso colocar IN de inch, que é polegada. Então, ok aqui, pronto, posicionei, tá? Bom, o contorno disso aqui, eu vou desenhar um retângulo aqui em volta.
Não está dando certo, vamos ver por quê. Tá aí. Então, tracei uma linha aqui. Estou com problemas no meu mouse. Isso aqui, esse lado aqui, é o lado por onde entra o fio que vai ser conectado. Vocês devem ter observado pela foto lá que tem um parafuso em cima, aquele parafuso é para apertar o fio que entra no conector. Então, esse lado aqui sempre deve ficar para o lado de fora da placa de circuito impresso, para receber o fio que vai ser conectado aqui. Bom, vamos pegar um círculo aqui também. Para representar a parte de cima onde fica a fenda do parafuso. Então tá aqui eu terminei de fazer o desenho que seria o meu conector visto por cima na placa de circuito impresso. Então eu venho aqui na ferramenta seleção, seleciono ele e venho aqui em Make Package e vou colocá-lo na biblioteca User PKG, dou um nome para ele, Born PCI 2. PCI de placa de circuito impresso 2, porque ele tem 2 terminais. Vamos colocar mais um underline aqui, Born PCI 2. Tá? Aqui a categoria de package, ele é conector. Tipo de package, ele é through hole, que é para ser montado através de furo. Tá? E aqui eu posso descrever como born para placa de circuito, consertando aqui, born para placa de circuito impresso, 2 terminais. Ok? Aqui ele está me dando essa mensagem aqui porque eu já tinha criado ele lá. Para vocês, esse aí não vai acontecer. Então, mandei substituir. Tá? Bom, então, agora
Feito isso aqui, eu volto lá para o esquemático e pego um conector de 2 terminais. Conector em inglês tem 2 N's. Aí aparece um monte de conectores aqui. Eu posso pegar qualquer um de 2 terminais. Isso aqui vai ser o símbolo esquemático desse nosso conector, tá? Então, eu posso vir aqui e mandar criar um novo device usando esse mesmo símbolo, tá? Aí eu vou chamá-lo de Born PCI 2. A letra de referência dele pode ser J, pode ser CN de conector. Vamos colocar CN, né? De conector, tá? Next. Quando eu der um next aqui, ele vem para essa tela, tá? Ele, como já tinha lá um consil2, ele está sugerindo que seja esse aí. Mas se não tivesse nada, eu teria que vir aqui, ó, e vir aqui no ADD, tá? E aqui eu digitaria lá na categoria Connectors, aí eu procuraria ele aqui, ó, Born PCI 2, que eu acabei de utilizar, coloquei na biblioteca edu-pkg. Eu tenho outros aqui, mas você não vai ter aí. Então, seria esse aqui, dou um OK, ele apareceu aqui. Então, pino 1, eu clico aqui, clico no 1 aqui, clico aqui, para atribuir os packages. Então, vai ser esse aqui, Born PCI 2. Tá? Então, next. Em qual biblioteca que eu vou colocar ele? Vai ser na user DVC. Então, vou colocar aqui como aquela mesma coisa que eu escrevi lá. Born para placa de circuito impresso 2 terminais. Ok. Então, conferindo aqui, ó. Agora, se eu clicar aqui, ele já aparece aqui. Vamos digitar o nome dele aqui, Born PCI 2 da edu-dvc. Tá o símbolo dele aqui com o package dele, tá? Só conferindo se está tudo correto. Então, nós vamos utilizar esse Born PCI 2, vamos também utilizar o Born PCI 3.
Mas com essa informação de como criar o Born PCI 2, facilmente você cria o Born PCI 3. Bom, voltando a falar dos bornes para a placa de circuito impresso, esse aqui é o Born PCI 2 com 2 terminais, esse é o Born PCI 3 com 3 terminais. Tem de várias quantidades de terminais. Nós vamos utilizar apenas o de 2 terminais e o de 3 terminais. Esse aqui é a mesma coisa, o de 2 terminais, apenas a diferença na cor, e esse aqui usa um pino redondo ao invés de usar um pino chato. Mas a distância entre esses pinos é 5,08 milímetros. Isso aí dá 200 milésimos de polegada, que é aquele 200 que eu coloquei lá na separação entre os pads. Lembrando também que esse lado aqui, ó, é o lado que recebe os cabos que vão ser prensados por esse parafuso aqui. Então, esse lado deve ficar para o lado de fora da placa, ou seja, voltado para a borda da placa e não para o lado de dentro. Tomem cuidado com isso na hora de fazer o seu PCB layout. Bom, agora vamos preparar o nosso circuito para a simulação. Bom, o que ele vai ter? Ele vai ter um sensor LM35 de temperatura, que nós vamos conectar nesse canal AN0 aqui, ó. É uma entrada analógica, tá? Então, vamos pegar aqui, vamos pegar aqui o LM35. LM35, tenho ele da National, tenho ele da Texas, tá? Ah, não, estou confundindo aqui, esse aqui é o LM358, aqui só tem da National. Então, coloco aqui. Esse mouse meu está com problema, então tem hora que eu vou dar um clique, ele dá um duplo clique, quando eu queria dar apenas um. Tá? Então, aqui está ele, vou posicioná-lo. A saída dele é aqui no pino 2, eu vou ligar no canal AN0, que é pino 2 do meu PIC. Tá? A alimentação pode ser qualquer alimentação de 4 a 20 volts. Então vamos alimentar com o mesmo mais 5 que alimenta o PIC. Então vamos colocar aqui o terra, o ground. E aqui eu vou colocar um power. Problema do duplo clique. Então tá aqui, esse power aqui é de mais 5 volts. Tá? Aqui é a saída. Bom, no caso de Brasil, Goiânia, então, praticamente impossível a gente ter temperaturas negativas em graus Celsius. Se eu tiver a previsão de que ele vá fazer medição, ou vai trabalhar com temperaturas negativas, eu tenho que colocar um resistor aqui desse pino 2 ligado a uma tensão de menos 5, uma tensão igual e com sinal contrário a essa alimentação aqui. Mas nós não vamos mexer com isso. Se você quiser saber como é que faz isso, é só dar uma olhada no datasheet dele. Eu enviei o datasheet para vocês. Ok? Nós só vamos trabalhar com temperaturas positivas. Tá? Então, está aí ligado o nosso sensor
de temperatura LM35. Bom, continuando, vamos colocar essas chaves aqui para representar o contato do sensor de presença. Então, aqui no caso, eu estou simulando 4 sensores de presença. Então, eu configuro essas chaves aqui para que elas apresentem 100 ohms de resistência quando o contato está fechado, 100 megohms de contato aberto, tá? E marco essa opção aqui, Exclude from PCB Layout. Por quê? Porque elas não vão fazer parte da placa de circuito impresso. Os sensores de presença vão ficar na parede, não vão ficar na placa de circuito impresso. Sai daqui desse conector, que é um Born PCI 2, saem 2 fios que vão passar pelos contatos em série e retornar para o conector, tá? Um dos terminais do conector vai estar ligado ao terra da placa. Então, qualquer um que abrir, detectando uma presença, vai interromper a corrente aqui, então vai ser a mesma coisa. Bom, como é que eu ligo isso aí com o PIC? Então vamos ver qual canal digital que eu vou utilizar aqui. Eu vou escolher esse canal RB0 aqui para a entrada dessa informação que vem dos sensores, tá? Então eu vou escolher um tipo de terminal, como vai ser uma entrada, vou escolher do tipo input. Faço a inversão dela aqui na horizontal. Faço a ligação, né, entre o terminal do PIC e o meu símbolo de terminal aqui, tá? Vou dar um nome para ele. Vou dar o nome de PIV, né? Sensor de presença ou IVP. IVP. Ou melhor, vamos colocar aqui SIVP, sensor infravermelho de presença, tá? Agora eu pego um outro terminal do tipo output e coloco aqui nesse ponto e dou aquele mesmo nome lá, ó. SIVP. Quando eu faço isso, o Proteus entende que esse ponto e esse estão interligados. Eu não preciso passar um fio de ligação aqui. Isso simplifica o meu esquema. Ok? Bom, dependendo do PIC que eu estiver utilizando, eu teria que colocar aqui um resistor de pull-up. Mas o 16F877, 877A, aliás, a maioria dos PICs, permite que eu faça a configuração de resistores de pull-up internos para todo o porte B. Então, por isso, normalmente, quando a gente vai usar entradas digitais, a gente usa o porte B, porque assim a gente configura pull-up interno sem precisar utilizar resistor externo. Isso simplifica o layout da minha placa de circuito impresso, me economiza componentes também. Tá? Embora os resistores custem centavos, mas se for um produto que você vai fabricar aos milhares, cada centavo economizado por unidade é significativo. Você se lembra dessa apostila da semana passada, né? Agora nós vamos precisar dos assuntos que ela aborda. Se você se esqueceu, vale a pena reler e assista aos vídeos referentes ao conteúdo dela também.
Vamos nos basear naquele programa ADC1.C, que foi utilizado na apostila, tá? Foram apresentados para você o funcionamento em vídeo, tá? Aqui você vai configurar isso aqui para 10 bits, tá? Ao invés de 8, então você vai colocar esse ADC igual a 10 e vamos trabalhar com 10 bits. Então a variação vai ser de 0 a 1023. Ou seja, quando na entrada analógica nós tivermos mais 5 volts, a saída convertida vai ser 1023. Tá? Isso que nós vamos utilizar esse canal para a leitura da saída do LM35. Ok? Agora você vai abrir o PCW, tá? E vai criar um novo projeto, clicando nesse botão Pick Wizard. Bom, vamos dar um nome para o projeto. Eu vou chamar esse projeto de Firmware versão 0. Vai ser a nossa versão embrionária. Nós vamos começar por ele. Então, esse Firmware versão 0, tá? É o nome do projeto. E eu tenho que escolher uma pasta para colocar esse projeto. Eu criei uma pasta com o nome Controle Salas. Você pode dar o nome que você quiser, tá? Então, essa é a sala onde vai estar o nosso projeto, tá? Então, vamos salvar lá dentro, tá? O PIC que nós vamos utilizar é o 16F877A. Vamos utilizar frequência do oscilador igual a 8 MHz, então 8 milhões de Hertz, 8 seguidos de 6 zeros, tá? Vamos proteger o código contra leitura. Isso aqui não é fundamental nesse momento, só o dia que você for fazer um projeto para comercializar, para que ninguém copie seu projeto, aí você faz isso. Aqui, para o nosso objetivo didático, isso aqui não vai fazer diferença, tá? Bom, então, isso aqui é a configuração geral. O oscilador está com essa configuração aqui, que é a mais usual, né? Maior que 4 MHz. Vamos aos pinos de I/O. Aqui eu só preciso fazer uma coisa, que é habilitar pull-up interno no porte B. Então eu tenho que marcar essa opção aqui, ó. Caso contrário, eu teria que colocar resistor de pull-up externo. Então, para eu não precisar fazer isso, eu marco essa opção. Aí o PIC internamente ele coloca resistores de pull-up no porte B. Ok? Bom, então ele colocou esse include aqui. Disso que ele criou para mim aqui, eu vou ter que aproveitar esse arquivo .h que ele criou, porque nele estão minhas configurações. Senão eu perco aquelas configurações feitas no Pick Wizard. O resto eu prefiro configurar nas linhas do programa que eu vou escrever aqui. Olha isso aqui, ó. Isso aqui já está me informando que o porte B está com
pull-ups internos configurados, tá? Aí eu vou escrever parte do meu programa aqui dentro do void main, sem jogar isso aqui fora, tá? Outra parte das configurações semelhantes àquele programa ADC1.c, você pode tomá-lo como base, tá? E fazer aquelas configurações aqui. Só que ao invés de colocar aquele include 16F8.77A.H, você vai colocar esse aqui, que ele já tem o 16F877A.H e mais outras coisas, né? Então você não pode desprezar isso aqui, ó. Anteriormente eu havia dito que você deveria configurar o conversor AD para 10 bits, nessa linha aqui, né? Só que quando eu utilizo o PicWizard, se eu não configurar nada lá, automaticamente ele põe a conversão para 16 bits. Então, o que eu devo fazer? Eu faço essa mudança para 10 bits aqui e eu apago essa linha 2 aqui ou simplesmente comento ela. Ela não vai ser executada, tá? Aí quando eu compilar não vai dar erro nenhum. Caso eu não faça isso, ele diz que você já tinha configurado isso aqui e está mudando durante o programa, o que não pode. Então vai dar erro. Mas fazendo dessa forma que eu mostrei agora, ao compilar, 0 erros, 0 warning. Bom, aqui eu estou fazendo o meu programa por partes e estou aqui fazendo a conversão. Quando o LM35 está sob uma temperatura de 55 graus, a conversão analógica para digital vai ser 113. E ele está indicando aqui a temperatura em graus Celsius. Tá? Vou baixar isso aqui. Então, 23 graus, aqui ele está marcando 22. Então, tem um errinho pequeno aí na fórmula de conversão. Mas nada significativo. 24 já está dando 24 mesmo. É porque ele só marca inteiro, né? Ó, 23 deu 22, 22 deu 21, tá? 24 está dando 23, mas isso aí pode ser compensado em software ou em hardware. Oito graus aqui, 8 graus aqui, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, a aproximação está boa. 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21, continua marcando 20 lá, 22 está 21, 23 está dando 22, mas são leituras próximas, porque aqui só trabalha com inteiro, não tem fracionamento, ok? Vamos estender isso aqui para 100 graus. Ó, 100 graus aqui no sensor, 100 graus no display. Vamos à capacidade máxima do sensor, que seria 150 graus. É o máximo que ele consegue captar. Está dando 149, 150. Beleza. Então, isso aí está com um bom grau de precisão.
26 graus aqui, 26 graus lá no display. Bom, depois do nosso hardware estar nesse ponto, eu fiz um firmware que vai me indicar a temperatura e vai me dizer se naquele dado instante está sendo captado presença ou não. Estando sendo captado presença, ele vai indicar aqui no display a palavra presença, porque C cedilha ele não aceita. E no caso de não estar captando nenhuma presença, vai aparecer escrito ausência sem o acento circunflexo. Então, vamos iniciar a simulação. Entrou essa mensagem inicial, que pode ser qualquer uma, ou pode não existir, fica a seu critério. Então, observe aqui, temperatura 50 graus, ó, a temperatura está variando, tá? A temperatura está variando e ele indica a temperatura que o sensor está captando. E nesse caso ele está indicando a ausência porque todos os contatos de todos os sensores, que são 4, estão fechados. Se um deles abrir, basta que um abra, ele vai indicar a presença. Fechou? Fechou todo mundo? A ausência. Certo? Lembrando que o sensor infravermelho de presença, a cada presença captada, ele abre o seu contato por aproximadamente 2 segundos. Tá? Então, nesse intervalo, teria que indicar presença. Então, numa sala de aula cheia de alunos, esse sisteminha aqui ficaria indicando presença praticamente o tempo todo, porque todo momento alguém está movimentando um braço, balançando uma cabeça, coisas desse tipo, então ele vai sempre estar captando presença. A partir do instante que não tiver ninguém em sala, ou se todo mundo quiser conseguir ficar quietinho, sem mexer nem um braço, nem balançar a cabeça, aí vai marcar ausência, tá? Ok? Então, eu quero que vocês façam um firmware para esse funcionamento aqui, ó. Então, até terça-feira da semana que vem, eu quero que vocês me entreguem isso aí. Vocês me enviem o firmware, tá? Não precisa me enviar o hardware você pode construir aí, você vai precisar construir para você testar, tá? Mas basta me enviar o firmware. Bom, para converter aquela leitura que o conversor de analógico a digital faz, que dá um número de 0 a 1023, para transformar isso numa temperatura em graus Celsius, eu usei essa fórmula aqui, ó, temp igual a 100 vezes a conversão que está guardada na variável AD dividido por 205. Por que isso? Essa conversão bastaria dividir o valor convertido por 2,05. Mas para a gente não ter que trabalhar com variável do tipo float, trabalhar só com inteiro, porque float gasta muito mais memória, então eu fiz essa conversão aqui, ó, multiplico por 100 e depois divido por 205. Se eu fosse trabalhar com float, eu não precisaria multiplicar por 100 e dividir por 2,05. Eu preferi fazer isso para economizar memória. Se bem que, por enquanto, nós estamos com memória sobrando aí, mas ainda temos muitas linhas de programa por escrever. Isso aí vai continuar, né? Nós estamos parando por aqui, porque senão esse vídeo ficaria longo demais, né? E eu preciso de mais tempo ainda para produzir o restante dessa aula para vocês.